Fala galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje eu vou dar continuidade à nossa série sobre figuras de linguagem. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se ele te ajuda, deixe seu like aqui, se inscreva no canal e você vai estar me incentivando a produzir aulas cada vez melhores. E se liga que a aula de hoje está sensacional, está daquele jeito. Vem comigo, hein? Como eu te falei, essa aqui é a aula 2 sobre figuras de linguagem. Eu vou deixar aqui em cima o card da aula 1 para você ir lá e conferir e não perder nada sobre esse assunto. Eu vou retomar o assunto falando sobre o pleonasmo, que é a repetição de uma ideia, tornando o texto até um pouco redundante. Mas essa repetição tem um objetivo, que é justamente reforçar a ideia que está sendo repetida. Vamos ver aqui um exemplo. Ele vive uma vida feliz. Se ele vive, é lógico que é uma vida. Mas ao repetir que ele tem uma vida feliz, você reforça a ideia de que ele vive bem, de que ele se encontra saudável, satisfeito, em bom estado. É um reforço da ideia de uma vida boa. Olha essa aqui também. Juro que vi com meus próprios olhos. Se vi, só pode ser com meus próprios olhos. Mas a expressão com meus próprios olhos reforça a ideia de ver, reforça o testemunho que está sendo dado. Então, o pleonasmo tem esse objetivo, reforçar uma ideia. Agora, devemos evitar alguns pleonasmos viciosos, como entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, infarto do coração. São coisas assim que não têm valor de reforço. É apenas uma questão de descuido da linguagem. Esse tipo de vício deve ser evitado. Já a onomatopeia é a reprodução de sons na escrita. Vamos conferir aqui no quadrinho do Maurício de Souza, na história aqui do Cebolinha. Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Buá, buá. Bum, bum, bum. A gente confere aqui no contexto dessa história, no contexto aqui da tirinha, que representa o som do tambor. Cebolinha estava tocando aqui, batendo tambor, e o barulho está sendo representado por aquelas palavras ali. E no final, não teve jeito. O barulho mudou, mas ainda tem barulho. Buá, buá. Aqui já representa o som do choro do Cebolinha, porque o pai dele proibiu ele de tocar o tambor. Então, temos aqui algumas representações gráficas para dar conta desses sons. Isso é uma onomatopeia. E, na verdade, existem palavras que foram criadas por onomatopeia para representar alguns sons. É o caso de tic-tac e ping-pong. Tic-tac representando o som do relógio e ping-pong o som do jogo que se chama ping-pong. A bolinha batendo na raquete e na mesa. Então, o nome do jogo ping-pong e o tic-tac surgem na língua a partir de onomatopeia. Hipérbato ou inversão é a troca de ordem dos termos na oração. A oração costuma ter uma ordem natural, que é sujeito, verbo e complementos. Quando você troca isso de lugar, você está fazendo uma inversão sintática. Nosso hino nacional ele está cheio desses exemplos. Olha só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Na ordem direta, isso ficaria assim. As margens plácidas ouviram do Ipiranga o brado retumbante de um povo heróico. Perceba aqui, quem é que ouviram? As margens plácidas. Então, esse aqui é o sujeito. E o sujeito está vindo no final. E depois você mistura os termos. Troca eles de ordem. Isso aqui é uma inversão. Já a paronomásia é a associação de palavras com sons parecidos. Essa aproximação costuma determinar o ritmo da leitura e o aparecimento de rimas internas. A propaganda usa muito esse recurso. Olha só o exemplo. Tomou Doril, a dor sumiu. Dor, rio, sumiu. Aqui estão as rimas internas e a alternância desses fonemas é que promove uma leitura mais acelerada. E isso faz com que essa propaganda tenha ficado marcante. Inclusive, tem uma história muito curiosa que envolve Jorge Ben e Fio Maravilha. Fio Maravilha foi um atacante do Flamengo na década de 60, começo da década de 70, um daqueles atacantes folclóricos, brigadores, que a torcida adora. E aí,
Jorge Ben fez uma música um tempo depois para homenagear o Fio Maravilha. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Isso aí era o refrão, né? Logo a primeira frase ali do refrão que falava sobre o Fio Maravilha. Mas o atleta, assim, incentivado, manipulado por empresários, processou Jorge Ben por causa da música. E aí o cantor teve que mudar a letra. Passou para Filho Maravilha. Uma associação nessa troca baseada na sonoridade. Não é uma troca baseada na semântica, no sentido, e sim no som. Por isso que eu posso considerar isso também uma paranomase, porque há uma associação daqui entre filho e fio. E Jorge Ben fez isso só para evitar a questão judicial. Depois de um tempo, o jogador até se arrependeu, mas aí já era, ficou Filho Maravilha. Um final assim chato, já que era uma homenagem, mas podemos dizer aqui que a paranomase evitou uma questão judicial. A gradação é uma figura de linguagem que estabelece uma sequência de ideias que pode crescer em intensidade ou diminuir. 2 exemplos para a gente entender bem isso. Em menos de um ano, passou de estagiário para funcionário, depois chefe e agora é um tirano. Percebe aqui que a sequência de ideias ela cresce em intensidade, pois o ser aqui mencionado, a pessoa mencionada, começou no posto de menor importância, foi crescendo a sua importância ao longo do texto e, por fim, já está exacerbando as suas funções. Isso aqui é uma gradação crescente. Eu também posso te mostrar um exemplo de gradação decrescente. Aquele jogador foi milionário, rico, depois passou por causa de alguns problemas para a classe média. Mas ninguém poderia supor que chegaria à miséria. Percebe que ele começa num status elevadíssimo, milionário, depois passa a rico apenas, não que isso seja pouca coisa, né? Mas ele desce para a classe média e depois chega à miséria. Sem querer estabelecer aqui juízo de valor, de ser melhor ou pior qualquer coisa, apenas uma questão de posse. Ele que tem mais para o que tem menos. Aqui você tem uma gradação decrescente. E a catacrese nada mais é que uma metáfora que já foi absorvida pela vida comum, ou seja, a gente já fala de forma rotineira e nem se dá conta mais. Por exemplo, quebrou o pé da mesa. Eu pergunto para você, mesa tem pé? Não, né? A gente usa como referência ao ser humano que fica em pé por causa dos seus pés, ou um animal, que seja. Como não tem um nome específico para isso, a gente fala pé da mesa. Eu não gosto de sentar perto da asa do avião. A asa quem tem é pássaro. Mas, por associação, usamos ali a asa do avião. Nós embarcamos no trem. Desembarcar não seria para barco? Como a gente não tem uma outra palavra para usar, usamos embarcar. Esse tipo de associação, esse tipo de metáfora que a gente usa no dia a dia, se chama catacrese. E chegamos à apóstrofe, que é uma figura de linguagem que faz a interrupção do texto para fazer um chamamento, ou seja, interrompe o texto usando um vocativo. Olha o exemplo aqui de Vinícius de Moraes. Tende piedade, Senhor, de todas as mulheres. Colocando Senhor no meio, ele cria uma entonação especial para depois falar sobre as mulheres. Quem é o alvo da piedade? São as mulheres. Mas no meio do texto, você interrompe para chamar aquele que pode ter a piedade delas. E aí? Está conseguindo acompanhar bem as aulas? Eu sei que são tantas figuras de linguagem que pode confundir um pouquinho. Se você quer acelerar o aprendizado, dá uma olhada aqui no link da descrição falando sobre o Enem interpretativo. Com ele, muitas pessoas têm melhorado a sua capacidade de interpretar texto e entender esse tipo de coisa. Então, vale a pena dar uma olhada. Do mais, eu te peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima, quando a gente vai terminar esse assunto, figuras de linguagem. A terceira aula você não pode perder.